Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença de quem nos assiste. Acho que vai ser um assunto muito interessante para a gente discutir. Obrigado também aos organizadores pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa regulação. Uma regulação que tem, né, se mexido bastante aí recentemente, né, pelos mais diferentes motivos, né, inovações legislativas, como a gente estava comentando aqui antes, né, Marcelo, também mudanças de mercado, né, esse mercado tem se mostrado, esse de securitização, né, mais especialmente, tem se mostrado bastante inovador, né, bastante, enfim, né, digno de novidades, né, o tempo todo, e claro, a regulação tenta acompanhar isso, né, trazer segurança jurídica, né, pavimentar um caminho seguro para que todo mundo invista, né, com transparência e segurança nesses produtos. Então, acho que vai ser uma chance muito boa da gente poder falar um pouquinho sobre o que temos feito lá na CVM nesse assunto. Passar aqui a palavra para o Marcelo. Maravilha, Daniel. Obrigado, Yukiba, obrigado, Carlos, obrigado pela organização. Acho que realmente é um momento muito bom da gente debater. A gente tem lá na Ambima procurado debater bastante quais são os gargalos que tem nos mercados de capitais em geral, em securitização em particular, a área onde eu atuo mais especificamente lá, dentro dessa comissão temática do direito de escritórios, mas dentro do Fórum de Gestão de Fundos Estruturados, até num âmbito um pouco maior. Então, temos debatido bastante e eu acho que a gente tem bastante coisa para fazer juntos, a gente está bem esperançoso de crescer o mercado, é importante, securitização aqui é uma ferramenta importante para a gente conseguir democratizar mais o crédito no Brasil e acho que juntos aí a gente consegue fazer esse trabalho. Então, eu acho que tem bastante coisa para a gente de falar e acho que vai enriquecer bastante aí o nosso debate. Com certeza. Nosso debate até teve uma prévia, que foi a apresentação de manhã, né, justamente onde o presidente da CVM mencionou uma série de evoluções regulatórias, e acho que foi muito interessante dele comentar quão resiliente o mercado foi, mesmo numa situação de crise sanitária como a gente está tendo, quão resiliente e como que as normas se mostraram, né, bem importantes e foram salutares para manter o mercado, né? Então, acho que foi uma boa prévia da nossa conversa. E aproveitando esse vínculo da conversa, uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Tem uma certa expectativa em relação às novas normas, né? Quando é que a gente tem audiência pública, se a audiência pública da 555 vem antes da 356 ou não. Você, Daniel, consegue antecipar alguma coisa para a gente em relação a essas audiências? Não, perfeito, Marcelo. Dá para falar um pouquinho, sim. De fato, são dois projetos assim, bem importantes lá na pauta da CVM, né? Foram priorizados, inclusive, os dois, né, na agenda regulatória de 2020, né, quando foi decidida lá no finzinho de 2019. Realmente, como até brinquei aqui, né, antes, em off, né, tivemos aí no meio do caminho uma pandemia, né, com seus desafios também, né, no campo regulatório para a CVM, né, tivemos que dar uma parada ali, né, por algum tempo, 2 meses, 3, para editar algumas instruções que nos pareciam, não eram tão urgentes assim, mas ficaram, né, por causa da pandemia, como a 622, toda a questão de assembleias digitais, né, e etc., além de diversas outras deliberações que fomos editando ali para postergar prazos, enfim, né, dar um certo relief no mercado, né, nesse momento difícil e de muita incerteza, né, enfim, né, à frente, né. E isso realmente, assim, atrasou um pouquinho, né, os projetos também, mas, de qualquer forma, o da 356, que tinha começado antes do projeto da 555, né, e esse projeto da 555, só para equalizar para todos vocês, né, é o projeto que pretende adaptar a nossa regulamentação à Lei de Liberdade Econômica, né, e aí miramos na 555 por ser, a princípio, uma instrução, a instrução mais impactante, né, para o funcionamento do mercado, ainda responde aí por cerca de 85% da indústria em termos de patrimônio líquido, né, então é uma participação técnica aí, mas ainda é majoritária, então preferimos priorizar lá, mas realmente a ficha que acabou caindo, né, Marcelo, ao longo dos estudos, né, interrompemos a 356, né, o projeto da 356 para esperar os inputs, né, que a 555 pudesse dar, a revisão da 555, e aí, quando esses inputs vieram, é que caiu realmente essa ficha de falar, poxa, né, vai ficar realmente, a gente vai perder, né, parte do grande potencial que a adaptação da nossa regulação à Lei de Liberdade Econômica poderia trazer, se a 356 não embarcar, né, nesse estudo, né, de adaptação à Lei de Liberdade Econômica.
E aí casamos isso com uma outra demanda, né, que existe, aí essa vem do governo federal por decreto mesmo, né, de consolidação das nossas normas para chegar à seguinte conclusão. Realmente não faz muito sentido, né, tentar se antecipar, precipitar, né, a saída da 356, com essa audiência tão importante, tão estrutural da 555 no forno, né, para depois ter que voltar para a 356, né, e tentar reenquadrar, né, a nova 356 na forma como a 555 ficou. E aí a gente decidiu realmente reunir os dois projetos, né, e dentro desse esforço de consolidação que eu mencionei. Então a ideia é que agora a gente tenha uma norma-mãe, né, que vai conter tudo aquilo que é geral na 555 e realmente se aplica de forma subsidiária para os outros fundos, né, nessa norma-mãe, né, e essa norma-mãe passaria a contar com seus anexos, né, cada anexo tratando de um tipo de fundo, e aí sim, cada anexo vai ter lá as disposições específicas, particulares, de cada tipo de fundo. Né, você vai ter um anexo da 555, né, para tratar dos aspectos particulares dos fundos 555, um anexo de FDIC, um anexo de imobiliários, um anexo de FIP, obviamente, esses são os mais importantes e prioritários. Né? E como a discussão da 356 já estava bastante madura, a verdade é que pareceu viável para a gente, e a gente está correndo atrás desse objetivo, né, que esse anexo dos FDICs já fosse construído, né, baseado no que a gente já discutiu e estudou. Né? E então essa primeira proposta já poderia contar pelo menos, né, com essa norma-mãe e dois anexos, o anexo da própria 555, né, e o anexo da 356, obviamente, só atrasou mais um pouquinho, né, o projeto normativo, os dois projetos normativos, né, até para que a gente conseguisse fazer essa cola, né, e conectar os dois estudos normativos, né, tem um esforço mesmo, né, Marcelo, você já deve até imaginar, para quem é operador aí desse mercado sabe muito bem, né, tem um esforço, assim, bastante razoável, né, de definir o que vai realmente para a norma-mãe, o que fica nos anexos, né, o que realmente se aplica subsidiariamente ou não. Isso é um esforço interpretativo ali na leitura da 555 inteira, né, e da própria 356 também, né, que exige ali alguma discussão, né. Então, em função disso, realmente, tanto o projeto da 555 quanto da 356, eles foram adiados mais um pouco, né, acabaram sendo estendidos mais um pouco, mas ainda assim estão dentro do projeto aqui, da nossa janela, né, 2020. A ideia é que até o fim do ano a gente edite, sim, uma audiência pública dessa grande norma consolidadora, né, 555 mais FDIC. Né? Faz sentido para a gente, inclusive, essa subsidiariedade das normas, né, acaba tornando um pouco mais difícil a leitura e a interpretação quando você tem parte das normas estando na instrução 555, parte estando na 356, e às vezes fica um pouco mais complicado a gente fazer essa comparação. Será que é válido uma certa norma que está na 355 e ela é mais ou menos específica na 555, é mais ou menos específica na 356? Acho que a ideia é boa. E a gente tem acompanhado toda essa movimentação, a gente estava na expectativa da 356, quando teve a Lei de Liberdade Econômica no ano passado, e aí tivemos até a oportunidade de falar um pouco sobre isso num debate no ano passado, e acho que existe uma expectativa boa aí da gente, dessas normas modernizarem o setor, né? E, verdade. Não. Eu lembro bem quando teve lá nos idos de 2012, quando teve a mudança da 531, que foi uma norma nova, cheia de os ajustes na 356, com vários ajustes, alguns talvez até esclarecimentos, mas de qualquer forma foi uma alteração bem impactante para o mercado. No primeiro momento foi foi um impacto muito mais percebido como um aumento de custo, mas ao longo do tempo a gente acabou vendo que foram ajustes importantes até para o mercado como todo ficar mais resiliente, né? Agora, para essa alteração, né? Quais as principais motivações que vocês estão vendo? Imagino que o mercado ficou resiliente, então a motivação provavelmente não é a mesma de 2012 de tornar o mercado mais seguro, porque ele se tornou seguro. Quais são as principais motivações que vocês têm agora nessa alteração da 356? Ou do anexo da nova 555? Exato, né? Que vai ser uma resolução, né? Haja novidade, né? Assim, tem muita novidade realmente no nosso campo normativo. Mas, enfim,
realmente vamos dizer assim, o foco, né, é o outro. Concordo contigo, Marcelo, realmente a indústria amadureceu bastante, voltou a crescer, né, bastante até, né, assim, em alguns anos até a 2 dígitos, né, de taxas de crescimento e de uma forma mais segura, né? Aquele problema antigo que realmente era um problema bastante complexo, né, dessa mistura ali do sell side com buy side, né, especialmente envolvendo bancos, alguns bancos em particular, foi um problema que, enfim, né, acabou, né? Realmente a gente nunca mais viu aquilo acontecer em função da 531, né, que passou a ver aquele tipo de acumulação, e também nesse outro campo, né, vamos chamar assim, da segurança dos direitos creditórios, né, um pouco em função da 531, com as novas atribuições do custodiante, etc., mas também em função de inovações de mercado muito bem-vindas aí, como as entidades registradoras, né, de direitos creditórios, e até movimentos regulatórios do próprio Banco Central também. Eu acho que é uma soma dessas 3 circunstâncias, né, no mercado ou sobre o mercado de crédito. O fato é que esse mercado ele subiu de patamar mesmo em relação à segurança, né, em relação àqueles aspectos essenciais dos direitos creditórios, existência, unicidade, fungibilidade, né? Então, o mercado realmente evoluiu muito. A nossa pauta hoje é outra, é uma pauta, vamos chamar assim, um pouco mais inclusiva, né? O nosso cenário é outro, né, Marcelo? É verdade. Combinar, né? A taxa Selic, assim, muito baixa, né? Investidores, assim, num movimento muito forte de search for yield, né? Então, buscando internacionalizar, inclusive, né? Então, é realmente até um outro cenário que exige realmente um outro enfoque, né? E a proposta, ou a nossa proposta, né, vocês verão aí em breve, mas já é de conhecimento amplo do mercado, ela vai muito nessa linha mesmo, né? Prever um instituto mais flexível para o FIC-FDIC, né? Inclusive essa possibilidade de, né, investir no FIC, né, de varejo, investindo no FDIC para qualificados, né, sob certos limites, prever também o próprio conceito, né, do FDIC para varejo em si, né, que hoje não é possível, hoje é um produto para qualificados, né, e a gente pretende descer também sob algumas condições, né, esse produto para o varejo, né, também é uma proposta, obviamente, de escopo inclusivo, né, e, claro, né, acho que também prever essa própria figura que eu mencionei, né, da entidade registradora, né, acho que ela pode ser bastante impactante sobre a estrutura, principalmente em relação a custo de observância, né, com a existência de uma entidade registradora, né, toda a discussão do papel do custodiante, por exemplo, né, em algumas dimensões do administrador ganha um contorno diferente, né, a gente pode realmente falar de bons descontos, né, para esses prestadores de serviços, e isso, claro, é a nossa expectativa, né, que redunde em custos, né, melhores, né, produtos, enfim, né, mais competitivos, né, para o investidor na ponta. Isso é uma outra expectativa nossa. É engraçado que algumas das pautas, né, Marcelo, apesar de serem anteriores à Lei de Liberdade Econômica, elas já estavam na mesa, né, em discussão, elas casaram muito bem com novidades que a lei trouxe, né? E aí tem um exemplo justamente da questão do papel dos prestadores de serviços, né? A lei, ela trouxe, a Lei de Liberdade Econômica, no caso, né? A Lei 13.874, ela trouxe uma discussão saudável, né, sobre essa questão do papel e responsabilidades, principalmente. Claro, é uma lei civil, né, então ela está falando ali de responsabilidades civis, né, dos prestadores de serviço, etc., né, dentro de um fundo de investimento, inclusive FDICs, né, apesar de economicamente um veículo de securitização, juridicamente são fundos de investimento, né? Então, óbvio que essa lei se aplica com bastante ênfase também sobre os FDICs, né? E foi muito feliz, assim, ter visto isso na lei, porque era mesmo uma discussão que a gente já tinha, né? Então, tem muita discussão nessa minuta, vocês verão, em termos de reposicionamento de papéis, né? E isso, assim, um pouco mesclado também com um maior reconhecimento da CVM, do fracionamento do mercado investidor em seus diferentes públicos, né? Não só, enfim, a questão do varejo, como eu mencionei, né? Mas também lá para o lado do profissional, né? Na outra ponta, no outro extremo, né? Com algumas iniciativas de flexibilização ali para tornar o produto um pouco mais ágil, né? Então, enfim, né? Algumas regras de segregação de função, desde que admitido, né, por esses cotistas que obviamente são muito preparados, a gente está lá admitindo relativizar, enfim, certas questões
que ora fica com o custodiante, né, principalmente, né, ora com o administrador, a gente agora lança mais sobre o gestor, né, a questão lá, por exemplo, da verificação de laço, né, critérios das condições de cessão, né, é uma coisa que a gente está ali propondo, né, que fique mais com o gestor, afinal de contas é o business dele mesmo, né. Óbvio que, assim, claro que eu reconheço nesse ponto específico que segregar funções, né, pode trazer ali sempre, né, um nível saudável, né, de uma certa independência para aquela atividade, né, mas em certas estruturas, particularmente, pode onerar muito o produto, sem que se justifique, dado de novo ali o público-alvo que está na outra ponta, né, que conhece, enfim, sabe avaliar esse tipo de coisa. Então, todo esse exercício, eu citei esse exemplo, mas existem outros, né, todos esses exercícios de redefinição de papéis a gente tentou fazer ali com a máxima profundidade possível, né, e claro, como em qualquer audiência pública, né, nos manteremos abertos ali para ouvir outras sugestões e opiniões sobre essas sugestões também, né, a ideia é essa, de qualquer audiência pública, né, não, essa não vai ser exceção, para que a gente possa caminhar Aliás, né, Marcelo, assim, eu vou dizer que isso realmente não é só com o FDIC, né, eu acho que é justo reconhecer, né, e eu vou repetir aqui, posso até ser meio chato, porque eu gosto de falar sobre isso, né, mas acho que a filosofia, né, de uma avaliação de custos de observância para as propostas normativas, né, ela realmente entrou no DNA da CVM de uma forma bem definitiva, né. Eu acho que isso eu posso falar aqui um testemunho meu, né, realmente, acho que toda a discussão normativa que a gente faz hoje, a gente tem muito clara essa dimensão, né, de que envolve um custo-benefício, né, enfim, e você tem que saber pesar ali, né, com muita razoabilidade, né, se o custo justifica o benefício, etc., né, isso tem realmente ganhado cada vez mais ênfase lá nas discussões normativas da CVM, e aí, como já exemplifiquei aqui com várias questões, né, também aconteceu nessa discussão da nova 356, ou vem acontecendo, né. Bom, muito legal. E eu acho que essa questão que você mencionou da segregação das atividades de cada participante é bastante importante. Isso, nas conversas que a gente tem, tanto no âmbito particular, nos trabalhos de cada empresa, né, no caso na XP, quanto na própria Ambima, esse é um assunto que recorrentemente a gente ouve. Os prestadores de serviço, em geral, tendo uma percepção de muita responsabilidade para eles, né? E principalmente uma percepção de solidariedade, né? E eu lembro que quando a gente teve a última discussão sobre isso, você comentou, olha, os papéis estão definidos, não há solidariedade porque os papéis efetivamente estão definidos. E o que tem é uma preocupação, especialmente dos administradores, porque no sentido que eles são responsabilizados por monitorar o trabalho dos demais, eles se sentem responsabilizados e solidários pelos trabalhos dos demais. Então, essa divisão dos trabalhos, inclusive, lá na Ambima, quando teve essa discussão da Lei de Liberdade Econômica, a gente foi fazer a proposta, tem realmente uma ênfase muito grande para fazer essa divisão dos trabalhos, para que a gente não acabe tendo responsabilização de um participante pelo trabalho dos demais, né? Não, é verdade, Marcelo. Assim, eu queria até fazer um comentário em relação a isso, né? Pode parecer fora de escopo, mas não é não, tá? Porque isso vai acabar aparecendo lá na norma-mãe, então, de certa forma, vai se aplicar para os FDICs, pelo menos até o consenso que a gente tem hoje. Existe eu entendo essa colocação dos administradores, né? E ela tem muita relação com esse dever de fiscalizar, né? O que significa exatamente você fiscalizar a atuação dos outros prestadores de serviço no fundo, né? E até que ponto uma falha desse outro prestador de serviço pode ser entendida como uma falha minha de fiscalizar o que ele está fazendo, né? Isso realmente é uma coisa que a gente compreende, né? Esse receio da indústria, né? E eventualmente a gente acabar praticando um excesso disso, né? E acabar quase que automaticamente ou objetivamente, né? Responsabilizando o administrador por qualquer coisa que o outro prestador de serviço faça. Não é essa a ideia, sem sombra de dúvidas, né? E a gente vai tentar deixar isso mais claro, sim, nessa norma-mãe, né, de cima da 555, né, tentando substituir aquele dever genérico, né, de fiscalizar que hoje está lá no 92.15, 10, enfim, não lembro agora, mas que está lá nos incisos do artigo 92, né, por previsões mais pontuais, enfim, nos diferentes pontos da norma onde a gente acha
que esse dever de fiscalização realmente é importante. Então, quer dizer, qual é quem olha assim e folheia a norma, enfim, numa primeira olhada, não vai perceber isso, mas é uma atenção que eu pediria, né? Vocês vão ver que aquele artigo lá vai sumir, né? Essa vai ser a nossa proposta, e ali, nos pontos específicos, né, em alguns já existe isso, né, e explícita ou implicitamente, né, o caso do desenquadramento de carteira, né, onde, obviamente, tem lá um dever explícito, porque o administrador tem que comunicar, né, o desenquadramento para a CVM, né, então é claro que ele tem que fiscalizar isso, né. Tem outros que são mais implícitos, como a questão da marcação dos ativos, né, é um dever do administrador para calcular a cota, né, e isso traz lá alguns deveres implícitos ali para o administrador, né? Mas a ideia é essa, realmente, e que eu me lembro, assim, foram 3 pontos ali da 555, né, em que aparece uma previsão mais explícita, falando, aqui a gente quer que o administrador exerça uma atividade de fiscalização sobre o que o gestor está fazendo. E qual a grande vantagem disso? É justamente a gente poder avançar, né, de uma previsão genérica que gera muita incerteza, né? Fala, poxa, mas o que ele quer aqui, né? Para uma soma de previsões específicas, né, que deem uma clareza muito maior, né, sobre esse tema. Né? E aí o administrador vai ter um pouco mais de conforto e falar, não, agora eu entendi, o escopo do meu trabalho nesse assunto é esse. Né? Fica mais evidente para ele. Eu acho que vai ajudar bastante. E, na sequência, eu vou mostrar para você um pouco do estudo que a gente tem feito na Ambima, de quais são os principais obstáculos. Um deles é justamente essa questão da responsabilização, e eu acho que esse é um dos principais pontos para de fato, contribuir para essa questão. Né? Você comentou aí dessas mudanças todas, novas tecnologias e novas leis. Isso, de fato, a gente tem observado e tem ajudado bastante, né? Por exemplo, a documentação eletrônica é algo que acredito que veio para ficar. Nas transações de varejo, onde a gente tem um conjunto muito grande de documentos, ter esses documentos assinados de forma eletrônica torna o processo muito mais ágil e muito mais seguro, porque você não tem aquele papel com assinatura, mas você não tem o papel para perder, você não tem o papel para ficar na agente de guarda e demorar um prazo razoável para poder ser transportado de um lado para o outro. E também essas questões tecnológicas novas de meios de pagamento, registros, realmente acredito que vão mudar bastante o mercado. E então, tem repercussões diretas, justamente como você falou, né, nessa questão do trabalho do custodiante. A gente mesmo já tem alguns casos que a gente já discutiu lá com o Bruno, que são casos, acho que até já tive a oportunidade de falar contigo, casos onde, já agora, nessa mudança regulatória das registradoras, o papel do custodiante acaba se misturando um pouco com o papel da registradora. Verdade. Não, a gente sabe que é uma realidade mesmo, né? Ela já acaba se impondo em algumas estruturas, né? De securitização aí de FDICs e tal, situações que tem que conviver lá com uma entidade registradora que tem um papel ali de escrituração pesado, né? E até, enfim, aliás, a ideia, né, do surgimento dessas entidades foi esse mesmo, né? E já acaba testando com muito mais segurança, né? E essa questão da existência e unicidade do ativo do que o custodiante jamais poderia fazer. Isso é um negócio interessante mesmo, né, Marcelo? Porque acho que a grande revolução, né, que a gente vê hoje no mercado de securitização tem a ver com essa questão do poder ou o impacto, né, que a TI pode ter, né, sobre o negócio. Né? A gente sempre, historicamente ou tradicionalmente, né, encara o custo, né, como uma antítese ou encarava, né, o custo como uma antítese da qualidade, consistência e segurança. Né? Se você quiser ter mais qualidade, consistência e segurança, precisa gastar mais. Né? E aí essas coisas ficam brigando, né, dentro da estrutura. E realmente esse mundo de TI, ele trouxe justamente uma ruptura disso. Né? Assim, hoje não é mais assim. Né? Hoje você consegue pensar numa coisa que seja ao mesmo tempo mais segura, com mais qualidade, mais consistente, mais tempestiva e ao mesmo tempo mais barata. É um negócio interessante, né? Mas é a tendência mesmo. E assim, ele é muito bem-vinda, né? Justamente por esse motivo. Para a CVM, assim, é um tipo de disrupção assim, que nos interessa muito. Não, muito bom. Tem várias coisas que a gente está falando que estão se encaminhando bem, e uma coisa que eu sempre tenho curiosidade de entender, no caso de vocês, lá na CVM, no seu caso, o que te preocupa no mercado de securitização? O que em certo sentido, te tira o sono? O que a gente pode fazer de melhor para o mercado como um todo?
Eu vou dizer assim, Marcelo, francamente, assim, né, eu já tive preocupações maiores, tá, com o mercado de securitização, como a gente aqui mesmo já estava brincando, né, quer dizer, brincando não, era sério mesmo, né, mas assim, no passado, agora, né, já um pouco mais remoto, né, realmente a gente tinha problemas sérios, né, nesse segmento, né, esse problema dos conflitos de interesse, né, que emanavam lá da mistura do sell side com buy side, né, o custodiante, administrador, gestor ali, né, misturado com cedente, né, enfim. Essa outra questão realmente que já foi mais crítica, né, e em função de tudo que a gente conversou hoje, está muito mitigada, né, da existência, unicidade, Exato. fungibilidade, né, do creditório. Então, assim, essas preocupações realmente eram preocupações mais estruturais, né, elas passaram, né, hoje eu acho que a gente vive um outro momento. Se eu pudesse dizer de um ponto de atenção, né, que eu pudesse levantar, eu falaria realmente da questão dessa fuga, né, que hoje ainda é uma coisa presente no mercado, né, das grandes instituições do segmento. Né. A gente ainda não viu, assim, pelo menos com aquela ênfase que se poderia esperar, né, esse retorno, né, das grandes instituições que já prestaram, em algum momento no passado, esse serviço para os FDICs. Né. Obviamente, assim, um mundo subótimo, né? Porque é óbvio que essas instituições grandes, né, que até porque já prestaram esse serviço, né, poderiam trazer expertise, inovação e principalmente competição para esse segmento, né, acaba ficando um segmento menos, né, com menos concorrentes, né, do que seria. Uhum. E o que obviamente não é bom, né? Então isso eu acho assim, seria um ponto de atenção, né? Obviamente que tem espaço sim, né, para as menores e até para algumas que já chegam no mercado com uma pegada de fintechs mesmo, né? Claro, e elas são muito bem-vindas, né? Mas existe espaço também para as grandes, né? E Uhum. ainda me incomoda um pouco ver que elas resistem, né, nesse segmento. Mas vamos ver, né? Eu acho que, naturalmente, assim, acho que não há muito que a CVM possa fazer nesse aspecto, a não ser, de novo, né, a clareza, da segurança jurídica, etc. Né? Porque, no mais, realmente, é uma decisão que eles têm que tomar, né? Uhum. Obviamente, Mas já livre ajuda bem, essa clareza é um dos pontos que sempre a gente ouviu, né, não vou dizer nem chamar reclamação, mas esse apontamento de que era um dos principais pontos que fazia, né, trazer insegurança jurídica, né, se eu te presto um serviço e alguém erra no meio do caminho, se eu sou grande, posso não ser nem o responsável pelo aquele erro, mas se eu sou grande, a tendência é que eu tenha as maiores responsabilizações. Então, de fato, isso tem sido aí, ou tinha sido, até o momento deles saírem, uma reclamação constante, e acho que a clareza das atribuições acho que vai ajudar. verdade, verdade. Essa pergunta que eu te fiz, Daniel, a gente se faz constantemente lá na Ambima, né? O que nos preocupa, o que a gente olha para o mercado, como que a gente pode melhorar. De fato, de alguns anos para cá, né, talvez uns anos atrás, a gente tinha uma preocupação de lastro, né? Como que a gente pode, em certos setores da indústria, a gente pode reforçar a verificação de lastro. E a indústria, eu acho que realmente ela teve um teste de robustez muito grande agora. Como um todo, a indústria foi bem resiliente, né? Dentro das nossas preocupações, a gente tem feito um trabalho para identificar quais são os obstáculos que a gente enxerga e como que a gente endereça. Né? Um trabalho até bem intenso que a gente tem feito lá na Ambima. A gente observou o seguinte, tem alguns obstáculos que você vai ver que não tem nada a ver com a questão regulatória. O primeiro deles é a questão de liquidez do mercado secundário. Vários dos investidores, na hora de comprar os ativos, eles têm essa questão. Eu vou comprar um papel, mas a chance de eu conseguir vender no mercado secundário ao longo da vida dele é muito pequena, então eu tenho que cobrar um preço maior porque eu tenho baixa liquidez. Né? Quanto a isso, a gente fez uma pesquisa interna na Ambima, conversamos com vários administradores, vários players, e a gente está trabalhando na Ambima para ter uma precificação diária, uma coleta de preço e divulgação. É um processo em andamento, está na prioridade da Ambima, para a gente conseguir contribuir com esses preços de mercado, não para todos os FDICs, ou cotas de FDICs, mas pelo menos para aquelas mais representativas que tenham mais liquidez e que tenham o cronograma de amortização pré-fixado, que aí o risco de pré-pagamento não influencie tanto no mapeamento de taxas para preços. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão aí tem muito a ver com a 555.
é muito comum, já era muito comum antes do final do ano passado, e a partir do final do ano passado, que já começou a ter bastante resgate de fundos, agora com o Covid teve muito resgate, é muito comum quando a gente vai fazer a distribuição dos ativos, os gestores falarem, olha, estou no meu limite, eu não consigo mais comprar FDIC, ou eu posso comprar FDIC de forma marginal porque eu estou no limite do que a 555 me permite, dentro daquele patamar de 20% lá do artigo 103, que é a participação de, basicamente, ativos que não são de companhias abertas ou títulos públicos, né? Então, esse é um dos principais pontos que a gente observa no mercado, que realmente tem atrapalhado a divulgação, tá? a distribuição. Outros pontos, eu já vou voltar aqui, como que a gente tem pensado em endereçar, tá? Mas acho que vale a pena passar para os outros pontos que eles estão correlacionados. Um outro ponto que sempre a gente ouve dos investidores é o conteúdo informacional. Um pouco a gente já discutiu no começo do ano, quando vocês fizeram aquela migração da base de dados, se não me engano, para B3, né? Que os investidores eles querem mais informações. O Carlos tem falado nas apresentações agora do Iquibá, na apresentação antes do almoço teve uma discussão grande sobre isso também, né? Então, trazer mais informações é algo que, em geral, a gente tem ouvido dos investidores também. Outra coisa que os investidores pedem, embora seja um pouco mais difícil, é mais padronização de documentação. É algo que talvez a gente venha a trabalhar após ter a nova norma, para a gente talvez ter algum tipo de padronização. A Ambima tentou fazer uma padronização mais específica em debêntures, até tinha um bom padrão, mas acabou não sendo amplamente usado no mercado, e agora a Ambima está tendo uma padronização não tão detalhada para debêntures, mas ficou bem interessante o trabalho. Talvez a gente trabalhe algo parecido para FDICs. E, por fim, tem o último ponto, que é a percepção de excesso de responsabilidade dos prestadores de serviço, né? Que é justamente esse ponto que a gente falou da responsabilização. Conversando desses pontos todos, né, o que a gente pensou? Tá? Uma ideia que a gente estava até para conversar, a gente até tem uma reunião marcada para falar sobre isso, mas acho que é uma boa oportunidade para a gente falar. A gente pensou numa ideia, já discutimos amplamente lá na Ambima, para endereçar simultaneamente a questão da ampliação dos limites, a questão do conteúdo informacional e também a questão do custo. O que a gente pensou? A gente poderia ampliar esse limite para os FDICs que tivessem voluntariamente uma divulgação de informações de forma mais ampla. Então, onde a gente trouxe essa ideia? Não foi uma ideia que a gente tirou do nada, a gente procurou analisar como que se encaminharam os mercados de securitização, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. Os Estados Unidos eles se encaminham justamente para um aumento do conteúdo informacional, e na União Europeia eles se encaminharam para uma padronização maior, tentar ter as operações mais simples, transparentes. Muito bem. O caminho dos Estados Unidos eu acho que é bem interessante para a gente, porque a gente consegue trazer mais informações e bem em linha com os Estados Unidos. A SEC, para fazer uma transação de securitização de veículo, por exemplo, se você quer acessar o público amplo, você tem que divulgar a base de dados que você usa, que você tem da sua carteira, você tem que fazer informação, tem que trazer uma informação inicial da transação, similar ao nosso anexo 3A do prospecto, que, aliás, a gente revisou no âmbito da revisão das ofertas, ele está muito bem feito mesmo. Você tem que trazer informação inicial e você tem que trazer informação periódica. Se a gente fizer isso, o que acontece? A gente traz mais informações para os investidores e a gente não onera a grande maioria dos fundos. Se você vir, você tem na indústria de fundos um conjunto de fundos que você tem grande escala e tem necessidade de liquidez, que é um conjunto relativamente pequeno de fundos, e um conjunto muito grande de fundos que não precisa tanto dessa liquidez, tem menos escala e tem muita pressão de custo. Então, qual que é a nossa ideia? A gente trazer uma disponibilização de informações de forma voluntária e quem gostaria de trazer essas informações vai ter uma ampliação de limite. Isso por quê? Porque vai ter uma equiparação similar, claro que a gente tem que fazer para que seja adequado, similar à companhia de SA de capital aberto, que justamente não tem limitações na 555. Obviamente, a gente tem que entrar em mais detalhes, como que a gente pode fazer essa divulgação, quais são os limites, mas esse é um caminho que a gente acha interessante porque endereça, não aumenta custo na grande maioria das transações, traz mais informações para as transações que, em princípio, vão ter uma distribuição mais ampla,
E você também permite que os fundos que tenham essa disponibilização de informação aloquem mais espaço nos fundos 555. Acho que é uma ideia interessante, voluntária de mercado, e, inclusive, essa disponibilização de informação pode ser na B3, ou a gente pode criar um sistema interoperável, como já tem para cartões e está sendo criado para duplicados. Então, acho que é uma ideia interessante que a gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas ela, de forma completa, estamos falando de primeira mão, eu acho que ela pode ajudar bem o mercado. Entendi. Não, de fato, eu já tinha tido contato assim com alguns aspectos que você falou, né, Marcelo? Alguns pontos, né, isolados aí, né, e talvez assim você esteja me trazendo agora numa perspectiva, numa figura mais geral, né, mais ampla, né? É uma discussão interessante, sem sombra de dúvidas, né? Lógico que quando você fala lá do acesso de um determinado produto, né, financeiro diretamente ao varejo, né, não só a quantidade, mas a qualidade mesmo da informação que você dá para esse investidor, né, e aliás, principalmente a qualidade, né, da informação que você dá para esse investidor, para que ele consiga entender bem qual o risco que ele está correndo, é crítico, fundamental. Né? Claro que, assim, quando você fala de uma exposição indireta, vamos chamar assim, né, que é quando você trouxe aí a situação do 555, né, continua sendo útil, sem sombra de dúvidas, né, para aquele gestor do 555, né, o institucional que está comprando aquela cota de FDIC, né, ele vai digerir, vai processar aquela informação também, né, mas de fato é alguém, né, um pouquinho ali, quer dizer, um pouquinho não, né, é alguém bem mais preparado, enfim, né, bem mais conhecedor ali, né, dos riscos do segmento, ele consegue fazer uma avaliação muito boa, né, desse ativo, enfim, ainda que sem, né, um diferencial informacional tão grande, né? Mas lógico que ajuda também, né? Mas o meu ponto é só assim, realmente quando você fala da discussão dos limites dos 555 nos FDICs, né, essa questão informacional é válida, agrega, né, mas não seria, por exemplo, tão crítica quanto seria para uma discussão de FDIC para varejo, né, o FDIC diretamente para o varejo. Mas você sabe que essa discussão, eu acompanhei bem, eu peguei as normas americanas, e não só as normas, eu peguei também os estudos que eles fizeram para poder chegar nas normas, né? E você sabe que essa discussão lá começou depois da crise, né, 2008, justamente o que a SEC percebeu é que estava tendo um excesso de confiança dos investidores institucionais, não é só varejo, não, institucionais nos relatórios de rating. Então, o que eles viram? Olha, por que o institucional só está olhando o relatório de rating? Eles viram que, primeiro, as informações estavam chegando para as transações muito rápido, muito em cima da hora para tomar decisão. Incrivelmente, eles pediram que o prospecto tem que estar finalizado pelo menos 3 dias antes do book building, ou equivalente ao book building. Para o nosso mercado é uma coisa incrível, né? Ter 3 dias de apresentação seria um sonho aqui. Mas para eles, pelo menos 3 dias foi algo muito importante para os investidores tomarem conhecimento. E essa questão da divulgação, para eles, SEC, mesmo pensando nos institucionais, foi algo que eles olharam e falaram, olha, para evitar a crise, o institucional tem que ter disponibilidade de informações. Um pouco ele ia também com o que o Nuno, esqueci o sobrenome dele, Nuno comentou agora há pouco nas apresentações sobre securitização de CRI imobiliário residencial, né? Então, mesmo para o institucional, eu acho que vai ser útil, porque essa é uma questão que a gente, nas conversas que a gente teve com os gestores, eles apontaram essa questão. Eu não sei o que está acontecendo na carteira. Tem um relatório mensal, mas o relatório mensal apresenta lá quanto que tem de carteira em PDD e tudo, eles têm essa informação, mas eles querem informação mais granular, né? Então, eu acho que é uma experiência interessante que teve nos Estados Unidos. É bom que a gente, estando algumas páginas para trás, a gente consegue olhar o livro para frente e aproveitar o que funcionou lá, o que funcionou lá, o que não funcionou, e poder nos ajudar. Não, é verdade. Especialmente nesse segmento de securitização, isso é uma verdade mesmo, né? A gente tem aí mercados paradigma que já passaram por N problemas, né, e estágios de desenvolvimento que a gente vai enfrentar, ou está enfrentando, né? Então, eles podem ser uma fonte de inspiração muito boa mesmo, né? Essa coisa do regime informacional para o institucional, né, é bem interessante, né, porque ela também se afeta um pouco por essa questão de TI que a gente mencionou e brincou aqui, né? Aí, realmente, até
é até uma provocação que eu faço, né? Aí realmente a coisa da quantidade de informação ela pode até passar a ser mais relevante, né? Porque esse institucional ele tem essa condição, né? De testar esse big data ali, né? Que vem da originação, etc., né? E fazer os seus próprios modelos, né? É uma coisa realmente assim que acho que agrega, né? Mas enfim, é uma outra discussão aí, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje na 555, Marcelo, assim, é curioso, né? Porque realmente a gente não chega a estabelecer um limite para a carteira de liquidez, né? A gente não tem uma regra nesse sentido, né? Mas, de uma certa forma, aqueles 20% do artigo 103, eles acabam cumprindo esse papel, né? Enfim, já que, né, sem limites mesmo, como você mencionou, são companhias abertas, títulos públicos, ativos oferecidos via Instrução 400, são realmente, presumidamente, ativos mais líquidos, né? E dentro daquela conta geral ali, né, de 20%, todo o resto, né, e dentro disso, né, uma grande gama de ativos. Exatamente. Fica todo mundo no bolo, né? Exatamente, fica todo mundo naquele bolo estreito ali, né? Então, assim, óbvio que eu pessoalmente, assim, não teria problema nenhum, né, de ampliar esse limite, enfim, de imediato, né? Tendo aquela segurança de que o lado do passivo vai caminhar junto, né? Isso é ok, né? Eu tenho um fundo ali que agora, enfim, compra metade do patrimônio em cotas de outros FDICs, né? E aí fundos fechados, etc., né? Vamos assumir aqui como premissa, né? Poxa, né? Como é que está a condição de resgate desse fundo aí, né? Claro, claro. Isso, mal bem, assim, ainda é um desafio nosso, né? Realmente, confesso, assim, a indústria melhorou bastante, a indústria 555, tá? Sem querer fugir muito aqui do assunto, Não, né? não, mas é Melhorou super bastante. importante. Mas, assim, é um tema que nos desafia ainda, né? E lá na supervisão de gestão de liquidez, não raro a gente encontra fundos que, enfim, tem um pouco dessa resistência, porque é aquilo, né, Marcelo? O investidor brasileiro ele é muito mal acostumado com liquidez, né? Então, assim, Taxa alta e você liquidez conseguir diária, né? exatamente. Você empurrar esse investidor. Acho que assim, a taxa alta já foi, né? Assim, independente da vontade de qualquer um, né? Mas realmente esse investidor ainda. Você empurrar para ele assim, né? Empurrar não, né? Mas você convencê-lo, né? Do valor agregado que um produto D30, D60, D90 tem, é difícil. É um negócio assim, enfim, é um processo aí, talvez. Eu acho que é por isso que a gente até hoje, né? Tem tantos achados, né, de supervisão nesse assunto, né? Mas uma coisa que realmente o mercado vai ter que ir aprendendo, né, no seu ritmo, né, o mercado que eu digo os investidores, né, e passar a justamente encontrar, poxa, não, tem aqui, né, um yield a mais, né, que eu ganho em função, né, do meu produto ter essa liquidez aqui defasada, né. Realmente não me parece ainda estar muito na mente do investidor médio brasileiro isso. Mas é um desafio, sem dúvida, né? Mais estrutural também, né? Mas para ser muito franco, assim, Marcelo, acho que talvez seja a minha grande preocupação hoje em relação a esse pseudo-limite de liquidez que a gente tem na 555, né? Assim, Claro. Não, e eventualmente até... E sem dúvida a ideia não seria fazer alguma coisa ilimitada, né? A ideia é ter, inclusive nas discussões com a BIMA, a gente, obviamente estamos falando aqui sem entrar em detalhes, mas inclusive a gente pensou em não ter uma restrição de, né, uma falta de limite, um limite, só que talvez não tão curto, né? E também você basicamente possa, com mais informação, parcialmente se equiparar a SEA de capital aberto, porque aí acho que é uma vantagem para todo mundo, né? Que você está efetivamente... Eu acho que você colocou de uma forma feliz aí, né, Marcelo, porque no fundo é realmente um ecossistema de coisas, né, que se complementam, né. Acho que assim, você ter referências de preço, como a Bima já faz muito bem para uma série de ativos, né, ajuda. Ajuda, Você ter sem mais dúvida. ajuda, enfim, tudo isso ajuda, né. Eu acho que a ideia aqui, eu entendi perfeitamente, né, a ideia realmente é tentar amadurecer um ecossistema, né, que permita, que até fomente a liquidez, inclusive, né, Sim, mais sim. negócio e tal, e aí, como uma consequência até meio que natural, né, viabilize um aumento desse limite. Né. Eu concordo, sim, acho que faz bastante sentido. E é interessante essa questão da gente conseguir olhar, né, o caderno um pouco mais para frente, porque a gente tem uma experiência internacional, né? Já tem muitas ferramentas de análise. Você comentou do Big Data, né? Essas informações, por exemplo, a SEC disponibilizando as informações numa base de dados comum, já tem muitas ferramentas que se plugam nessa base de dados e conseguem fazer análise das transações e trazer muito mais
informação e muito mais análise para os investidores, né? Eu acho É verdade. Vou fazer aqui o meu jabá, hein, Marcelo? A CVM também, hein? Exatamente. Já com o portal de dados abertos, a gente tem feito um esforço bem grande nesse sentido aí. Não, e a gente é testemunha. Eu sempre tenho oportunidade, eu falo que a norma ficou... Eu, particularmente, eu acho que a norma ficou muito boa, ela tem ajudado. Não é à toa que o mercado ficou mais resiliente. E estamos discutindo aqui ajustes, tá certo? Não estamos discutindo aqui algo para mudar o mercado, como foi em 2012. E, se não me engano, o primeiro fundo pós-norma foi o fundo que eu estruturei. Exatamente. Olha só, velho, pioneiro. Porque, assim, no fundo, mesmo antes eu concordava com as alterações, porque eram demandas que a gente tinha de investidores. Então, o ajuste que a gente teve que fazer na época foi muito pequeno, né? Porque realmente foi uma norma que veio para trazer mais segurança. Trouxe um pouco mais de custo, mas eu acho que a escala vai ajudar muito a gente a reduzir custo. Um pouco como você falou da tecnologia. A tecnologia vai trazendo inovações e vai melhorando bastante o custo, que é um desafio que a gente tem, um desafio que sempre a gente tem. Mas que bom que a gente está discutindo aqui inovações e não resolução de problemas. Obviamente, essa questão da responsabilização é importante, isso aí não é bem só um ajuste, mas, no cômputo geral, eu acho que a indústria está saudável, o que ela precisa fazer é crescer, né? Eu te perguntei que tira o teu sono, que tira meu sono, é que a gente devia ser 5, 10 vezes maior do que a gente é hoje. Então, realmente, precisamos crescer e, assim, o Brasil precisa dessa democratização do crédito. Então... Não, é fato, eu concordo sim. Eu acho que não é só bom aí para o lado da indústria de fundos especificamente, mas justamente para fomentar os mercados subjacentes mesmo, né, que a indústria financia, né? O nosso mercado imobiliário aí ainda pode crescer bastante também, sem sombra de dúvidas. Marcelo, só estou preocupado aqui pelo horário, né? Talvez seja legal a gente passar para as perguntas, né? Alfredo, você viu as perguntas? Você consegue compilar alguma pergunta? Sim, aqui, aproveitando já que vocês estavam discutindo um pouco da questão das atribuições dos prestadores de serviço, a Winnie Mazei pergunta, né, se, na hipótese, né, dos FDICs, por exemplo, serem liberados para investidores em geral, né, do varejo, se existiria alguma diferença nas atribuições de responsabilidades entre esses prestadores de serviço. Alguma diferença, eu digo, para o investidor qualificado, um FDIC para o investidor do varejo? Eu diria o seguinte, Alfredo, assim, vai haver, mas eu também não queria dar uma ênfase tão forte para isso, tá? A princípio, né, não é bem isso que vai diferenciar um produto de varejo de um produto, né, para qualificado ou para profissional. Acho que o que acaba diferenciando mesmo é a natureza do risco, né? E acho que isso é um fator realmente que separa, né? E aí, quando eu falo natureza, não estou falando magnitude, não, tá? Baixo risco ou alto risco, não é isso. Qual é a complexidade daquele risco que vai ser entendido pelo investidor, né? Se realmente for um risco muito difícil de se entender, né? E aí a gente tem alguns exemplos ali no mundo dos NPs, né? Bem claros disso, né? Aí a gente vai reservar para um público mais preparado ali, né? Para processar aquele tipo de análise de risco, né? Se, de outro lado, for um risco mais simples, né, o investidor de varejo ali vai ser elegível, né? Seja esse risco menor ou maior, tá? De novo, né? Não é isso que nos guia, né? É mais essa capacidade de entendimento daquele risco ali. Então, assim, como o papel dos prestadores de serviços, de uma forma geral, tem mais a ver com a segurança do produto, a integridade do produto, etc., né? Tendência natural que isso seja homogêneo, tá? Pelos fundos, de acordo com, né? Enfim, a prestação de cada serviço ali, né? Mas é fato, tem algumas exceções sim, tem algumas questões lá para o profissional que a gente está admitindo que o próprio profissional, né, no regulamento ou por assembleia, né, acaba dispensando, né, aquela verificação, aquele controle de segunda camada, etc., né, justamente por entender que é um investidor que tem ele mesmo, né, essa condição de entender se aquele risco é relevante ou não para ele de ser monitorado, né, e poder abrir mão, né, daquele controle. Mas realmente assim, como eu disse no começo, né, não queria dar muita ênfase para isso, porque dentro do todo isso é bem pontual, não é nada assim estrutural, não. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do Igor Del Monte, também talvez um pouco mais relacionada ao risco, e eu até imagino que, de certa forma, você já tangenciou aí na sua exposição, que é
se a nova norma, ela de alguma forma vai exigir que os FDICs escriturem, né? Eu imagino que seja aqui registrar nas registradoras de crédito as duplicatas adquiridas em operações, assim como ele menciona uma regulação do Bacen que exige dos bancos o mesmo tipo de registro. Perfeito. É isso mesmo. Expandindo um pouco mais a pergunta, né, é um pouco se a nova norma, né, pretende se aproveitar um pouco dos frutos dessas novas infraestruturas de mercado que estão surgindo, né, não só assim da parte tecnológica em termos de meio de pagamento, né, que enfim seria um outro campo, mas da própria infraestrutura, né. Uhum. Não, com certeza, Alfredo, a ideia é essa mesmo, de que a nossa audiência aí captou bem, né? A proposta da audiência vai ser essa, né? Regra geral, né? Os FDICs, eles passariam a contar, né, com registros de direitos creditórios em alguma infraestrutura dessas, né? Não vamos usar o termo escrituração, até porque, assim, eu acho que quem pode mergulhar melhor nesses detalhes, né, do nível e exigências de escrituração para esse ou aquele ativo de crédito é o Banco Central mesmo, né, como regulador natural desse assunto, mas, sem sombra de dúvida, existe um reconhecimento ali da CVM de que essa novidade, essa fintech, né, que é a infraestrutura aí para direitos creditórios, ela é muito bem-vinda, ela alçou, né, esse segmento para um nível, né, de segurança, transparência, etc., muito diferenciado, muito superior, né, ao anterior. Então, obviamente, a CVM quer sim, né, se valer disso, e aí, como eu coloquei lá no começo mesmo, né, havendo nessa figura, né, redesenhar, né, rediscutir o papel de todos os outros, né, realmente tem, principalmente o custodiante, com certeza, né, mas em certos aspectos até o administrador, né, olha, que tipo de trabalho de validação, conciliação, controle, que continua fazendo sentido, né, numa ambiência com uma entidade registradora que já verifica a existência do ativo, que é um problema que ela mata, né, verifica a unicidade, que é um problema que, assim, colocada a questão da interoperabilidade, né, entre as infraestruturas, também vai ser resolvida, né, de forma plena, né. A fungibilidade aqui ainda, né, não está, mas com certeza, sim, melhora demais, né, eu acho que mitiga muito problemas que, assim, de forma bem resídua, né, problemas potenciais que a gente poderia ver aí, aqui ou ali, né. Então, a CVM com certeza vai se aproveitar disso. Isso vai ser importante, né? A gente, né, ter isso para os fundos, né, para se aproveitar da tecnologia e compatibilizar as normas, né? Algumas dessas normas, né, tem até uma das leis lá que fala sobre recebíveis e registro de recebíveis, de cartões e ativos financeiros em geral. Ela dá poderes para o Banco Central para regular as cessões no âmbito do sistema financeiro e para a CVM no âmbito do mercado de capitais. O Banco Central regulou, por exemplo, no cartão de crédito, nas transações que a gente tem de cartão de crédito, a gente está usando analogamente a mesma forma de descrever os direitos creditórios, ou bem parecido com o que o Banco Central especifica, mesmo não sendo uma instituição financeira, porque o Código Civil permite, né? Então, a gente está seguindo o Banco Central, mas em seguindo, né, alguma determinação da CVM, para a gente se compatibilizar, realmente ajudaria. Ah, legal. Esse insight é bom, hein, Marcelo? Eu gostei aí da sugestão. Acho que não custa para a gente, né, fazer uma equiparação, né, mais direta e expressa. Né? Isso é um caso prático mesmo que a gente está tendo, que justamente o recebível a gente está aproveitando a definição do Banco Central. Então, acho Excelente. que vale essa compatibilização. A gente ainda tem aqui alguns minutos, né? Eu vou ler aqui a pergunta do Ricardo Valenciano, e eu vou até aprofundar um pouco mais, né? Até aqui uma questão até mais pessoal, né? Quais são as maiores mudanças trazidas, né, pela nova Lei de Liberdade Econômica que vão ser contempladas na nova ICVM 356? E eu decidi aprofundar, mas eu queria saber o que não vai ser contemplado, né? Se a CVM entende que existem alguns tópicos da Lei de Liberdade Econômica que não valem a pena ser abordados nesse momento, ela prefere deixar para o futuro, enfim, esperar um pouco mais o amadurecimento do mercado. Fechado. Então, Alfredo, pessoal, você está investindo em FDIC aí? Eu tenho uma curiosidade, vamos dizer assim.
Tá certo. É contemplado. Não, tá ótimo. Assim, o que eu poderia dizer, né? Acho que a primeira rodada de adaptação à lei acabou já até acontecendo, né? Vocês vão lembrar lá, né? Isso é os temas mais simples, né? Instrução 615, o meu ofício circular 12, né? Questão do registro em cartório e tal, né? Que gerou lá, né? Vamos dizer, todo processo de adaptação não tem jeito, né? Você acaba tendo um trabalho ali inesperado, né? Maior do que imaginava, né? Então, teve lá as implicações no registro e baixa do CNPJ, enfim, tudo se resolveu, né? Essa foi uma primeira onda ali mais imediata, né, que tinha justamente esse impacto muito forte de redução de custos para a indústria, né? Por isso a gente priorizou, além de ser um assunto objetivamente mais simples, né? Agora vem essa segunda onda, Alfredo, e a minha leitura é que, assim, nessa segunda onda a gente vai tentar incorporar, né, na regulação tudo mais que ficou, né, a ser regulado, né? E eu acho que de essencial ali o que a gente tem mesmo é a questão da responsabilidade limitada de cotistas, né? Muito importante, um pleito super legítimo aí da indústria, né? Institucionais, os mais diversos, né? já tinham nos procurado há algum tempo com esse tipo de pleito, né? Isso realmente é bem importante, né? E aí, super curioso também, né? No que o fundo se transformou, né? Porque o fundo de investimento hoje, ele é um condomínio, né? Continua sendo um condomínio, mas de natureza especial, né? Então não se aplica nada ali daquele capítulo de condomínios, né? Como a própria lei deixou claro, né? Mas tem uma característica muito forte de empresa, né? No sentido, ou passou a ter, né? No sentido da responsabilidade dos investidores, né? Até o total integralizado, né? Então, ele realmente, eu francamente, assim, uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que a arquitetura legal que os fundos assumiram pós-lei de liberdade econômica tornou a indústria brasileira muito competitiva, assim, eu digo comparando com o mundo, né? Porque em outras estruturas, quando você tem essa questão do limited liability lá, né, aquilo costuma vir carregado com alguns custos, né, de observância que não são, enfim, tão baixos assim, né? O board, directors, enfim, né, ali embebido na estrutura, né, todo um regime informacional estrutural de empresa. Então, enfim, né, eu acho que a gente conseguiu chegar ali num ponto de equilíbrio interessante. Mas a responsabilidade limitada dos cotistas, com certeza, é um grande ponto, e aí horizontal para todo tipo de fundo, né? Claro que alguns segmentos sofrem mais, a gente sabe, né? Mas, enfim, atende a todos. A questão da insolvência, eu acho que é uma decorrência, né, desse conceito da responsabilidade limitada de cotistas, né? Tem essa questão das classes de cotas que eu acho que é muito interessante para os FDICs, e aí o que a gente está pensando aqui para organizar isso, né? Numa proposta de duas camadas, o fundo ele se dividiria em classes, e cada classe com seu patrimônio, e essas classes poderiam se dividir em subclasses, e aí as subclasses comungariam do patrimônio de uma mesma classe. Não sei se eu consegui ser claro aqui, né, tentando resumir muito, mas eu acho que essa coisa dual, né, vai permitir, de um lado, né, viabilizar a nossa supervisão, o regime informacional dos fundos para a CVM e para o cotista investidor, uma clareza muito boa, né, e arrumada, assim, de como se divide, né? E as subclasses vão permitir consolidar, por exemplo, vou aqui citar um exemplo prático, né, para quem trabalha na indústria, a estrutura Master Feeder, né? Esse Master passaria a ser a classe de um fundo e os feeders todos seriam subclasses dessa classe, né? Por exemplo, porque está comungando de um mesmo patrimônio, né? E assim, enfim, por diante, né, se você estivesse realmente lidando com patrimônios diferentes, aí cada um seria uma classe. Tudo dentro de um mesmo fundo, né, realmente tem um ganho de escala, óbvio aí, né, e acho que também uma dimensão de redução de custos, né. E essa discussão que a gente já fez aqui, eu nem vou repetir, né, dos prestadores de serviço, responsabilidades, papéis, etc., né, que a lei estressou bastante, né, e a gente já enfrentou aqui bastante, acho que foi o ponto da lei que a gente mais enfrentou aqui, né. Eu acho que esses são os grandes pontos centrais, Alfredo, e todos eles vão ser tratados nessa regulamentação. Vocês vão ver, não dá para dizer agora aqui, porque senão a gente vai até 5 da tarde, né? Mas assim, vocês vão ver que isso tem muitos desdobramentos indiretos, né? Você vê lá na norma que tem uma série de detalhes, né, que a gente foi tentando rearranjar, né, para acomodar essa nova dinâmica de coisas, tá? Só para ficar no exemplo pontual aqui que eu já citei, né, a questão lá do papel do administrador como fiscal do gestor, né, e dos outros prestadores de serviço, né. Isso teve seus desdobramentos, e veja que é um ponto assim, muito específico dessa ampla questão, né, do papel e responsabilidade dos prestadores de serviço, né. Então, assim, realmente a norma mudou bastante, essa que é a verdade. Quer dizer, mudou não, estamos propondo que mude, né, bastante.
Enfim, né, vamos ver, né? A gente tem que ouvir o mercado ainda, né, obviamente, virão muitas sugestões. Isso é um tremendo desafio, assim, Alfredo, como é um assunto muito novo, né? Tudo é muito experimental, né? Então, realmente, assim, para essa audiência em específico, ainda mais agora que consolidou os FDICs também, eu acho incentivo mesmo, né? Que o mercado olhe com muita atenção, que contribui com muita franqueza, né, e abertura, porque realmente é uma audiência muito experimental. A gente está lidando ali com conceitos com os quais os fundos nunca conviveram antes, né? Como esses que eu mencionei aqui, das classes com patrimônios separados, da responsabilidade limitada de cotistas, da insolvência. Então, realmente, assim, é tudo um plano zero ali, né? Que está muito sujeito às questões mesmo. Passo a palavra para o Marcelo Ferraz, se ele tiver mais alguma questão a adicionar. Então, eu só queria agradecer, acho que foi mais um debate super rico com o Daniel. A gente tem tido uma conversa bem franca aí, acho que estamos imbuídos do mesmo objetivo, que fazer a indústria crescer e crescer de uma forma segura. Obrigado, Daniel, obrigado, Yukiba. Acho que temos muito para crescer, para contribuir, e realmente aqui esses debates como um todos têm ajudado bastante. Legal. Gente, obrigado aí também, em nome da CVM, foi ótimo aqui trocar essas ideias, e vamos avançando. Bom, gente, então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, Daniel e Marcelo. Obrigada, pessoal que está assistindo a gente, espero que vocês estejam gostando do evento. Não deixem de acompanhar o Kibar nas redes sociais, que a gente vai estar sempre postando conteúdos interessantes. E aproveito também para avisar que às 4 horas a gente vai estar começando no palco, vai dar início a um painel sobre o FDIC. Muito obrigada, gente, e até mais.